Bom dia, meus amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Salmo 46, dos versículos de 1 a 7, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Senhor Deus abençoe a sua palavra lida em nossas vidas. Vamos orar, amados. Senhor nosso Deus, exaltado seja o teu nome. Deus santo, Deus bendito, nós te louvamos e adoramos por sua grandeza e por tua fidelidade e por tudo o que o Senhor representa em nossa vida. Pois somos frágeis, mas o Senhor é todo-poderoso. Obrigado por este dia que o Senhor nos concede na tua presença. Obrigado pela misericórdia e graça do Senhor sobre nós. Nós convidamos o Espírito Santo do Senhor para que fique conosco no decorrer deste dia. Ajuda-nos em nossas fraquezas, perdoa os nossos pecados e nos abençoe no nome santo do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém e amém, Senhor. Tu és santo, tu és santo, tu és forte, tu és forte, tu és digno de meu louvor, vou seguir-te, vou ouvir-te, vou amar-te. Em meu viver, hoje eu canto, Senhor, és o Deus, és poderoso Deus, és Criador, és Emmanuel, a nosso
Meus amados irmãos, que a graça e que a paz de Cristo Jesus esteja com todos. Quero compartilhar aqui um texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que nos diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor aos Hebreus, ele aqui está nos trazendo aqui umas palavras a respeito de nossa vida pessoal, até poderia dizer assim, a nossa vida espiritual, chamando aqui inclusive de carreira, né? Como é que vai a sua carreira? Como tem sido a sua carreira com quanto crente, na condição de crente? Ele começa com portanto, tem também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Por que esse portanto? Significa que ele está concluindo uma linha de raciocínio anterior. E o texto anterior é um texto preciso sobre os heróis da fé, né? O texto de Hebreus capítulo 11 fala muito sobre a fé, o conceito de fé, e sobre alguns personagens bíblicos que são referências no quesito fé. E diversos nomes citados, diversos personagens, que ele, aqui o autor aos Hebreus chama de grande nuvem de testemunhas. Ou seja, todas estas nuvens de testemunhas estão ao seu redor, né? Quando diz, visto que temos a rodear-nos, está tendo aqui uma visão de que essas nuvens de testemunhas estão assim ao nosso derredor. Eu posso até, inclusive, aqui inferir, entender no texto que ele possa estar tendo aquela visão de um atleta num estádio. Quando você vê lá um atleta que vai fazer uma corrida, um atleta que está para ter uma disputa olímpica, você vê que no estádio tem uma grande nuvem de testemunhas ao seu redor, né? Pessoas que estão ali olhando, pessoas que estão ali observando, alguns torcendo, alguns ali só para observar. Pode até ser que tenha alguns ali para torcer contra, né? Mas no caso, no texto aqui, são pessoas que estão ali como uma grande nuvem de testemunhas da fé, testemunhas do trabalho cristão, da jornada cristã. O autor nos diz que devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Ou seja, nós olharmos para essas circunstâncias que são barreiras nessa nossa jornada espiritual, na jornada, na carreira de nossas vidas, né? São o peso do pecado, o peso das nossas limitações, daquilo que tenazmente nos assedia, por causa daqueles que são ali testemunhas, estão sendo a grande nuvem de testemunhas, é claro, né, uma metáfora, né? As pessoas não estão necessariamente ali, né, porque está se falando, se referindo a pessoas que já partiram, mas tendo estes heróis da fé como exemplo de pessoas que resistiram ao pecado, que resistiram às tentações, que resistiram no meio das tribulações, o conselho final é: corramos. Então, dando continuidade à linha do raciocínio, o autor aos Hebreus está dizendo, olha, nós temos estes exemplares, essas pessoas como um exemplo a que nós devemos continuar, a que nós devemos permanecer, a que nós devemos ser perseverante, porque nos diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, entendendo que no meio da jornada de nossa vida pessoal, de nossa vida espiritual, há de encontrarmos algumas barreiras, há de encontrarmos muitas vezes situações que podem fazer com que nós venhamos a querer desistir, a querer esmorecer, a querer olhar para trás, voltar para o antigo. Mas, do contrário, o texto nos diz,
Continue correndo com perseverança, ou seja, perseverante, enfrentando essas batalhas, olhando para esses desafios, mas sem desistir. Queridos, diante desse texto que eu acabei de ler e de explicar, quero trazer aqui para os amados apenas duas breves aplicações deste próprio versículo, baseado, de fato, no pensamento do autor aos Hebreus. A primeira aplicação que eu quero trazer para nossas vidas é que, se existe uma coisa que cada um de nós, todos nós, temos em comum, é que há uma carreira a ser corrida, há uma estrada a ser perseguida, e nós não devemos parar, olhar para trás, nós não devemos olhar para essa estrada e esmorecer. É natural que muitas vezes, diante de situações de aflições, de situações de angústia, de situações diversas, nós queremos parar a nossa jornada. Nós queremos nos assentar e assistir a vida passar. Algumas vezes até, alguns movidos por uma tristeza, por uma angústia, por uma ansiedade, por uma depressão, possam, porventura, não quererem mais correr a sua jornada da fé. Queridos, eu quero fortalecer a vocês, aos amados, caso estejam enfrentando uma situação similar. O texto bíblico nos diz que toda a palavra de Deus nos fala, nos ensina destes heróis da fé, diversos personagens que venceram as suas carreiras, mas todos eles olhando para Jesus Cristo, que é aquele que venceu a morte, venceu para nos dar a vida, para que venhamos olhando para Ele, nós sigamos firmemente a nossa carreira. Inclusive, não foi lido aqui, mas os versos 2 e 3 desse mesmo texto de Hebreus 12 nos fala isso. Nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador de nossa fé. Se você se apoiar, querer se apoiar em si mesmo, querer se apoiar em suas próprias forças, querer se apoiar em seus próprios méritos, ou até se apoiar em alguém, saiba que você corre sérios riscos de tropeçar neste apoio. Mas se você estiver apoiado tão somente na pessoa de Jesus Cristo, olhando tão somente para Ele, nós temos forças para continuar a nossa jornada. E a segunda aplicação que eu quero trazer para os amados, baseado nesse texto, porque o versículo 1 ele finaliza: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Queridos, o ensino desse texto é claro. A carreira está proposta, está diante de nós. Ninguém escolhe nascer, ninguém escolhe a carreira da vida. Nós nascemos e temos que tocar a vida. Isso é igual para todo mundo. Agora, porém, cada um tem a sua própria jornada e no decorrer da jornada faz os seus próprios caminhos. Fica aqui uma palavra de incentivo. Aqui você, como eu disse no tópico anterior, possa ter pensado em desistir, mas além de que você não desista, você saiba que mesmo que você esmoreça, queira assentar-se no meio da estrada, na beira da estrada, cruzar os braços, querer descansar, a estrada ela permanece. Algumas coisas, algumas pessoas, algumas circunstâncias dependem tão somente de que você levante e ande. Parar, pausar, não adiantará nada. Conhecemos na história bíblica um grande exemplo de Davi, o rei Davi, que era um servo do Senhor, que estava em meio a um processo de batalha, de luta, quando ele resolveu parar, dar uma pausa
a sua carreira, dar uma pausa na sua jornada, dar uma pausa na sua luta. O que aconteceu? Em ele tendo parado no meio de uma guerra, de uma adversidade, surgiu que ele parou para observar, se atentar ao que ele não deveria estar olhando, que era uma mulher se banhando a alguns metros de distância de onde ele estava ali, no seu descanso da sua carreira, da sua jornada. Parar em nossa jornada só vai nos fazer nos distrair do que de fato nós devemos focar, que é cumprir a carreira, que é guardar a carreira, que é olhar para a nossa carreira e simplesmente tocá-la com a força de Jesus Cristo, que nos concede força para resistir. Quero rogar as muitas bênçãos sobre as suas vidas, a vida de todos os amados que estão nesse momento escutando aqui essa mensagem, e que Deus abençoe ricamente, a que você não venha desistir. Sei que muitas vezes é natural a que venhamos a esmorecer, mas assim como alguns atletas, nós conhecemos algumas imagens famosas de atletas que corriam e quando chegavam na reta final estavam ali quase que desmaiando, desfalecendo, mas ao invés de se entregarem, foram ali aos trancos e barrancos, como diz a expressão, concluir a sua jornada da fé. Incentivo a que vocês continuem a jornada da fé. Que Deus abençoe a vida de cada um. Um forte abraço aqui do pastor querido e amigo de vocês, Pedro Aragão. Um abraço. Deus abençoe. O Senhor é o meu pastor, és meu Deus e nada mais me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e junto às águas de descanso enquanto paz. Minha alma em ti repousa bem, em tua presença encontro abrigo e proteção. Louvo a ti por entre os homens, louvo a ti por entre os anjos, louvo a ti. Louvo a ti na alegria, louvo a ti na tempestade, louvo a ti. Louvo a ti se eu concedi, louvo a ti se eu me perdi, louvo a ti. Louvo a ti se eu concedi, louvo a ti se eu me perdi, louvo a Oremos, irmãos. Deus, obrigado pela reflexão desta manhã. Aplique a mensagem em nosso coração e ajude-nos em nossa caminhada rumo ao lar celestial. No nome santo do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Muito bom dia, meus irmãos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus nos acompanhe em todo este dia. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Amém.